vivo aqui na 96 FM. Seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando o Despertador 96 e agora continua com a gente até às 8 horas da manhã, sempre oferecendo a você o melhor conteúdo por aqui nas manhãs da 96 FM. Para você que estava acompanhando o Despertador 96 e continua com a gente, muito obrigado pela companhia. Para você chegando agora em 96.9, através do nosso site e também do nosso aplicativo, seja muito bem-vindo. E hoje você tem a oportunidade de mais uma vez acompanhar o nosso programa e também participar com a gente. Então, fique ligado que em instantes eu trago mais detalhes. Programa Bom Dia Produtor. Bom, nesta edição do Bom Dia Produtor, nós vamos falar sobre os desafios do homem e da mulher do campo. Quem está com a gente é a produtora rural Rízia Ribeiro. Ela vai bater um papo com você, nosso ouvinte, vai conversar um pouco mais sobre esses desafios, sobre as conquistas, e você tem a oportunidade de também falar diretamente com ela através do nosso WhatsApp, 9919-9690, 9919-9690, e pelo nosso Instagram. De repente você está aí conectado nas redes sociais, acessa aí o seu Instagram e pesquisa por Bom Dia Produtor. Você pode seguir a gente e acompanhar também as principais informações, os bastidores e as novidades aqui do programa. Vamos lá, começando a nossa entrevista de hoje aqui no programa Bom Dia Produtor. Lembrando que sempre que a gente finaliza a nossa entrevista, no decorrer do dia ela também vai para o nosso canal no YouTube. Então você pode assistir, né, com som e imagem lá no nosso canal no YouTube, que é Minha 96, tá certo? Rízia Ribeiro, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Leonardo, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Rízia Ribeiro, que é produtora rural, é também sindicalista, né? Presidente fundadora da Comissão de Produtoras Rurais do Sindicato Rural, presidente da Comissão Produtoras FAEG. Tem muita coisa boa para a gente poder falar aqui nessa edição do Bom Dia Produtor. Para a gente começar, Rízia, para quem ainda não te conhece, né? Porque a rádio alcança mais de 30 municípios, quem é a Rízia Ribeiro? Olha que pergunta legal, vou sair da ilha agora para enxergar a ilha. É verdade. Então, quem é Rízia Ribeiro? Olha, eu sou abobrense, filha de Rio Verde, tá? Minha mãe também é abobrense, meu pai é nordestino, veio do Nordeste, aí conheceu uma goiana aqui e se casaram e tiveram aí 3 filhos. Eu fui criada também em propriedades rurais num determinado tempo, depois a gente saiu da atividade porque meu pai saiu, tá? E eles são na década de 70, uma época bem difícil. E depois eu me casei e meu esposo começou a trabalhar numa propriedade rural herdada pelo pai e estamos nessa atividade aí há 32 anos. Interessante isso que você falou, que é justamente o que eu quero saber. A partir de quando você realmente se envolveu com o agro, se apaixonou pelo agro e teve a oportunidade de então começar a opinar nas decisões, ou a auxiliar no crescimento da propriedade, do negócio, da família? Então, quando a gente fala nessa questão da gente estar dentro do agro e tudo, quem é de Rio Verde, quem nasceu aqui na cidade, quem é abobrense, ele sempre esteve focado no agronegócio. Ou seja, porque o pai tinha propriedade rural, ou avô, ou tio, então a gente sempre teve esse envolvimento com o agro, né? Falar que não, quem nasceu aqui sempre esteve focado nisso e sempre participou do cotidiano dentro das propriedades rurais. Nós estamos trabalhando, tirando o nosso prolabore do agronegócio há mais de 30 anos, eu e meu esposo, né? Então, assim, falar que a gente trabalha e sobrevive do agronegócio foi mais ou menos nesse período aí, tá? Antes disso, a gente sempre teve esse contato dentro da fazenda do avô, dentro da propriedade dos tios, um período que eu nasci na propriedade dos meus pais, né? Até o momento que eles venderam e fomos para São Paulo, e teve toda uma história, né? Mas há mais de 30 anos a gente estamos nesse desafio do agronegócio, de trabalhar, sobreviver e tirar o nosso prolabore e o nosso sustento familiar dentro do agronegócio. E a gente sabe que é uma atividade cíclica, né? Porque uma hora você ganha bem e está com uma estabilidade bem, outra hora vem aquelas dificuldades de todos os setores. Agora, dentro disso que você comentou aí, que há mais de 30 anos, você sempre viu a presença da mulher nesses 30 anos ou de uma determinada época que você começou a perceber essa presença aumentando? Olha, eu sempre vi,
Meu avô, ele trabalhava na propriedade rural, ele tinha um engenho, então ele produzia cana, rapadura e pinga. Ele produzia cachaça na propriedade. E eu me lembro da minha avó trabalhar muito com os filhos, porque era uma atividade familiar. Então, quando o trabalho, às vezes, arrochava um pouco mais, eles tinham as contratações. Então, eu vi muito a minha avó trabalhar, vi minha mãe um determinado período, vi minhas tias. E aí, depois, eu fiquei por 16 anos coordenando os treinamentos do Senar no município. Então, eu visitei várias propriedades rurais e eu vi a importância do papel dessa mulher. Falar que ela não teve essa importância, teve sim, ela tem esse reconhecimento por todos, né? Então, assim, eu uso falar que o sucesso da propriedade rural é necessário que tenha a presença do homem e da mulher, do esposo e da esposa. Porque quando fala nessa atividade, essa presença é marcante do casal para que haja o sucesso na propriedade rural. Porque os desafios são enormes. Então, de repente, uma atividade não está dando certo, é necessário que senta a família, ou que senta o esposo e a esposa e vamos conversar o que a gente pode estar melhorando aqui. Então, é uma troca de conhecimento. Excelente. Estamos apenas começando, gente. Esse programa com a Rízia Ribeiro, você tem a oportunidade de participar com a gente. 9919-9690. A gente faz uma pequena pausa agora e daqui a pouco a gente continua. Bom, e a gente continua o nosso bate-papo de hoje com a Rízia Ribeiro, produtora rural. E nós estamos falando sobre os desafios do homem e da mulher no campo, né? Tanto do homem quanto da mulher no campo. E a gente conversava aqui enquanto nós estávamos no intervalo. E a Rízia lembrou bem que há pelo menos uns 10 anos atrás, quase ninguém falava sobre a presença da mulher. Hoje, ela já tem congresso, né, próprio no agro para mulheres. Nós temos a participação das mulheres com mais ênfase na mídia. Por exemplo, aqui no Bom Dia Produtor, a gente sempre faz questão de convidar mulheres para participar. Na mídia como um todo, como técnica, né? Tem muita engenheira agrônoma boa demais aí. CEO de empresas. Então, assim, como você bem disse no intervalo aqui, até achei interessante para a gente tornar isso público, né? Que há 10 anos atrás a gente não tinha tanta presença da mulher assim, né, Rízia? A gente não tinha, a mídia não dava não se falava na presença dessa mulher. Quando a gente falava do agronegócio, a gente falava muito do produtor rural, porque o perfil que a gente tinha é que o produtor rural era o gestor. E depois a gente já sabia que tinha a presença dessa mulher. Porque sempre a gente soube que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Mas quem é essa grande mulher? Aonde ela está? O que ela está fazendo? O né? que ela está fazendo? E hoje a gente sabe. E isso encorajou muitas mulheres, inclusive, a partir para a gestão. Então a gente tem situações aí de mulheres que receberam a propriedade rural do pai ou que fez a sucessão e que ela buscou mais conhecimento, ela buscou se encorajar mais para trabalhar no agronegócio. Eu vi muitas mulheres falar que às vezes ela tinha uma certa dificuldade até dos próprios colaboradores aceitar ela ali como gestora. E isso também vem mudando muito. Então, quando a gente visita propriedades rurais aí que o negócio está na mão de uma mulher, a gente vê que aí é uma paridade de gênero até entre os colaboradores, que trata ela aí de igual para igual, porque sabe da competência da mulher e que ela também tem condições de fazer uma boa gestão. Outra coisa importante, competência e condição para fazer gestão, né? A mulher tem que estar em busca, né, dessa especialização, tem que estar estudando. Nós temos agora o digital, que antes a gente não tinha, hoje está muito forte também. Então a mulher realmente tem que se capacitar, né? Olha, eu acho que todos têm que se capacitar. Eu falo muito isso. Eu falo que hoje você fala, eu não tenho tempo de fazer um curso, eu não tenho tempo de me qualificar. Olha, você tem um celular na sua mão. Então, você pode fazer o uso dele para um TikTok, para um Instagram, Facebook, né? Ou você pode entrar no YouTube e fazer bons cursos, né? Então, tem aplicativos aí que você pode utilizar. Então, a mídia está na sua mão. Senar, plataforma que é muito boa. Então, tá toda a mídia aí no seu celular. Então, hoje, falar que você não tem condições, sempre que você pode estar numa propriedade rural, e em meia hora você poder fazer um curso básico ali e você se informar. Então, eu falo que quando a gente fala muito na presença da mulher,
e na presença do homem também. A gente tem que buscar sempre ser eficiente, se capacitar. Se você está com um negócio na sua mão, e eu falo que você ter uma propriedade rural e você tirar dali o seu sustento, independente do tamanho dessa propriedade rural, você tem que buscar conhecimento. Você tem que saber o que você está fazendo e conhecer seu negócio de fato. Outra coisa, tanto para o homem quanto para a mulher, a tecnologia ajudou bastante, né, Rízia? Tanto na gestão, para você ter os dados da empresa hoje, saber quantos litros de leite você tira, qual está sendo a sua margem, como é que está tudo isso. Então, assim, o digital, a tecnologia ajudou demais, né? Olha, eu vou te falar da minha experiência dentro do agro, trabalhando com o agronegócio. Quando eu entrei no Senar, há uns 18 anos aqui atrás, a gente pegava as propriedades rurais, que era muito difícil para o produtor rural, porque ele também tinha pouco tempo. Foi uma época que começou essa NR31, que ela veio e pegou o produtor, assim, numa surpresa muito grande, porque eram muitas normas a serem cumpridas. Ele não sabia dessa informação e isso veio mudando a característica do nosso setor. E com isso foram criados, toda essa tecnologia, foram desenvolvidas startups que criaram excelentes aplicativos. Então hoje você faz a gestão da sua propriedade rural, você se capacitando para isso. Você tem como fazer isso do seu celular. Então você tem como lançar dados da sua propriedade no seu celular e obter ali todos os resultados na palma da sua mão. E antes era no caderno, né? Há pouco tempo eu estava na casa do meu sogro e peguei um caderno dele, comecei a folhear um caderno bem grosso, vi a anotação dele do ano de 73. Olha isso! Um caderno já bem antigo que eu tive curiosidade de folhear. Então ali estava anotado tudo, o que ele entregava para o colaborador, tantos quilos de arroz, isso que ele pegou. Então assim, era uma coisa que era assim, tudo contabilizado num caderno, né? Ele não tinha um contador. Então tinha uma conta bancária que ele ia depositar e tudo era feito por anotações. Hoje não. Tudo que eu compro com nota fiscal, eu tenho como estar lançando esse aplicativo e puxar e saber o que eu tenho a receber, o que eu tenho, né, a pagar. Então tá tudo ali. Então ficou mais fácil você fazer essa gestão. Mas para que isso tudo aconteça, é muito necessário também que você tenha conhecimento e capacitação para isso. Mais uma vez, tem que estudar. Tem que estudar. Não, você tem muita tecnologia, mas não sabe aproveitar e otimizar o que você tem, né? Exatamente. É você comprar um celular sem conhecimento e abrir ali e ver aquela quantidade ali de aplicativo e você não saber utilizar. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco nós continuamos aqui com a Rízia Ribeiro no Bom Dia Produtor. Bom, nós estamos nessa manhã em um bate-papo bem agradável aqui com a produtora rural Rízia Ribeiro, falando sobre os desafios do homem e da mulher no campo. E a gente sempre fica aqui conversando enquanto o intervalo tá rodando, e a gente falava sobre um assunto interessante aqui, né, Rízia, que é a presença do agro agora também nas redes sociais. Porque, como você bem disse, tem muita gente que a gente nem conhece, que já tem aí 2 milhões de seguidores, 3, 20, né? E a gente bate o olho lá e fala, não, mas nem conheço e já tem tanto seguidor assim. E o agro tem feito muito bem isso também, né? Tem marcado presença nas redes sociais, gerando conteúdo, mostrando curiosidades, né? Coisas que quem tá fora, por exemplo, pensa assim, mas nunca nem imaginei que isso acontecia, para aquele leite chegasse até o meu copo, para que aquela carne fosse pro meu churrasco, enfim. Então, tem ajudado muito também, né, as redes sociais. Olha, tem ajudado muito. Eu não sou muito, às vezes, de ficar focada em TikTok. Eu olho muito meu Instagram, e Face e WhatsApp. Mas, vez ou outra, eu gosto de dar uma filtrada no que tá rolando aí no TikTok. E a gente tem percebido que tem muitos produtores postando. De Rio Verde, a gente tem alguns grandes produtores aí que têm mostrado o cotidiano, a realidade dentro das propriedades rurais. Até esses dias eu me topei no TikTok, até com o Ivan Bruselli, né? Falei, ó, o Ivan virando TikTok. E olha que legal, né? Mostrando a rotina, mostrando como é que eles estão plantando. Eu não sei, mas... E isso é importante, a gente falar do agro e principalmente da rotina do agro, isso é muito importante. Eu não sei se o Ivan foi um dos primeiros, mas que eu me lembre, eu acho que foi, né? Um dos primeiros a encarar o digital para entregar conteúdo. Eu acredito que sim. Com uma certa rotina mesmo, de fazer sempre.
Fazer sempre. Olha, e é uma coisa engraçada, porque eu tava na propriedade nossa um dia e eu tenho um ferro de passar roupa e tinha uma senhora lá e eu falando que eu nunca tinha visto alguém passando roupa com ferro de passar roupa. E ela, vamos passar pra você ver como é que funcionava, tanto que as mulheres sofriam. E aí ela foi lá no fogão e colocou umas brasas nesse ferro e começou. Eu achei muito engraçado. E ela passando e eu peguei o ferro muito pesado, eu pensei, como que essas mulheres faziam isso, meu Deus? Passar a roupa num ferro pesado desse. Eu resolvi fazer um videozinho e joguei no TikTok. Olha, foi aí de um dia pro outro, eu tinha mais de 110 mil visualizações nesse vídeo. Viralizou. Eu falei, mas quando eu olhei, eu não acreditei. E mais de 80 pessoas perguntando e relatando que tinha o ferro, que achava, uns achando até que o ferro era de só pra estar na estante ali, como decoração. Outros não sabiam nem que aquele ferro usava daquela forma, né? Então, assim, a gente utilizar... E depois eu até fui pensando nisso. Falei, gente, olha que legal. A gente precisa mesmo mostrar o nosso setor. Tá aí uma mídia espetacular, que você tem a possibilidade aí de colocar um vídeo mostrando a rotina dentro do agronegócio para um público imenso aí nas grandes cidades que não tem o conhecimento do que está acontecendo aqui no campo. Eu inclusive, além do programa aqui na rádio, eu também sou estrategista digital, eu trabalho com isso, auxiliando diversas pessoas a alcançar essa alta performance através das redes sociais. E hoje as pessoas ficam muito reféns do algoritmo, né, que é um robozinho ali que trabalha ou a seu favor ou contra, né? E é muito interessante porque quando você fala do ferro, né, que é muito antigo, isso gerou conexão. Então muita gente se conectou com isso, né? Uns porque, como você disse, olhava e achava que era um objeto de decoração, e outros porque se recordaram da época da avó, da bisavó, da mãe passar roupa com esse ferro. Então é quando você fez o algoritmo para trabalhar a seu favor. Ó, que legal. Sem saber, você conseguiu. Olha que legal. Sem saber, eu consegui. Então, assim, a gente fala que a gente olhar as mídias e filtrar essas mídias, você acha coisa muito importante, informações que te agrega muito. A gente tem que fazer isso, Rizzi, porque o agro não é diferente de outras profissões. E hoje você pega, por exemplo, médico. Tem muitos médicos gerando conteúdo na rede social. Você pega dentistas, então empreendedores de outros segmentos. Então a gente precisa realmente fazer, né? O agro precisa marcar a presença no digital, até para quebrar determinados tabus, né? Coisas que as pessoas às vezes imaginam que o agro faz, e quando ela passa a observar ali os bastidores, ela muda isso e se apaixona ainda mais, né, pelo agro. E passa a defender também. E passa a defender. Porque uma coisa é você falar de algo que você não sabe como acontece. Isso. Então, quem está nos grandes centros e não tem essa oportunidade de estar no campo, ele vai saber do agro o que ele filtrar nas mídias. Então, por isso que eu acho que é muito importante a presença das pessoas que se disponibilizarem a virarem aí tiktokers da vida. Porque leva tempo. Leva tempo. Demanda tempo. Demanda tempo. Então, eu tenho acompanhado alguns produtores aí que têm feito isso e eu virei seguidora. Então, assim, porque eu me encantei, porque leva tempo para você fazer um conteúdo, né? Não é tão simples. Então, você tem que tirar um tempo para fazer aquele conteúdo, para fazer com que ele vai viralizar, chegar no público que você quer alcançar. Então, tem toda essa demanda. E não pode perder a credibilidade, né? E não pode perder a credibilidade. Falar besteira lá, exatamente, né? Não pode falar besteira. Então é isso aí, os desafios nossos dentro do agronegócio é tudo isso. É você até querer falar, tirar um tempo para você postar e fazer isso cotidianamente. É verdade. Vamos aqui para algumas participações aqui. O Alan de Santa Helena está dizendo: bom dia, Leonardo, parabéns pela entrevista. Assunto que precisa ser discutido. Papel fundamental da mulher no agro. Elas são maravilhosas. Abraço para você e para Rízia. Olha, muito obrigada, Alan. Vamos lá agora aqui para a participação da Juliana, que está em Paraúna. Bom dia, Leonardo e Rízia. É muito bom chegar no escritório da Fazenda ouvindo um conteúdo tão relevante para a sociedade. O agro agradece. Abraços. Olha que legal. Obrigada. É isso aí. Um abraço para você, Juliano, pessoal aí de Paraúna. Daqui a pouco mais participações aqui pelo 9919-9690 e também pelo nosso Instagram, Bom Dia Produtor. Vem aí mais um intervalo e a gente volta na sequência. Bom, a gente continua a nossa entrevista de hoje com a Rízia Ribeiro e vamos falar agora sobre o tema dessa entrevista que, claro, os desafios do homem e da mulher no campo. Quais são esses desafios, Rízia? E eles vão se renovando ou não?
Olha, Desafio que você tinha há 30 anos atrás, hoje você não tem mais. São outros desafios. Outros desafios, né? Eu falo que a gente vem evoluindo, né? E essa escala de evolução dentro do agronegócio, ela está sendo muito rápida. Né? Então, quem trabalhava o agronegócio, não vamos falar muito, vamos falar há 15 anos aqui atrás. A realidade dele hoje, você pode ter certeza que está totalmente diferente, né? Porque hoje o nosso foco é produzir e a baixo custo. Eu falo que há 16 anos a gente tinha que estar anotando isso, fazendo conta, né? E hoje você tem a facilidade de ter aplicativos aí que te ajudam a fazer isso aí no seu cotidiano, na sua rotina, né? Então, os desafios que eu vejo para o homem e a mulher do campo é justamente isso. É produzir com baixo custo, né? Com menores investimentos, apesar que isso está se tornando cada vez mais difícil, porque a gente precisa, para produzir, a gente precisa de tecnologia, e tecnologia é uma coisa cara. A gente vê o preço que está hoje as máquinas agrícolas. Eu já me deparei com produtores que fizeram o seguinte comentário comigo: olha, eu quero produzir menos para que eu ganhe mais. Olha que loucura, né? Eu quero produzir menos para que eu ganhe mais. Por quê? Porque está tudo muito caro, tudo muito difícil, né? A gente fala hoje assim, mas a arroba da vaca, do boi hoje está em torno aí de R$260, né? Uma média aí a nível de país. Tá, mas e para produzir isso? Olha o preço que está o grão. Olha o preço que está para você manter uma pastagem hoje com uma qualidade. Olha para quem vai confinar isso. Então, são desafios enormes. E você precisa estar atento ali a tudo que você está gastando para manter a sua atividade. Qual é o prolabore que você está tirando disso aí? Está sendo compensativo? E sem contar ainda que quem trabalha no campo, ele tem uma qualidade de tempo muito menor de quem tem, às vezes, um comércio na cidade. Porque ali você tem um horário de você abrir, de você fechar e de você ir para sua casa. Eu estou falando de qualidade de tempo. Quem trabalha no agronegócio, ele não tem horário. Ele não tem horário de abrir nem de fechar. Porque os problemas ali para ele produzir é constante. Então, eu vou te falar da minha rotina. Ontem eu estava em casa e falei que eu ia participar de uma reunião com os colegas, aí uma reunião virtual. E acabou que eu tive que cancelar porque o meu esposo estava na propriedade rural. E ele precisava de uma guia de transporte, ele não conseguiu tirar isso na fazenda, né? Ficou sem internet, me ligou, olha, tira essa nota fiscal e essa guia, porque a gente vendeu um gado, você traz aqui para mim. Então, assim, você não tem horário. Às vezes você tenta até tirar aquele horário para fazer uma outra atividade, e às vezes você tem que sair do que você planejou, daquela agenda que você planejou. Então, assim, você não tem horário para trabalhar no agronegócio. Então, assim, você não tem horário, você não tem rotina, e é uma coisa que você também não tem garantia que você vai fechar suas contas ali, que você vai conseguir atingir a meta que você se propôs. Porque é muito cíclico, é uma atividade muito cíclica. E a gente tem aqueles outros desafios, por exemplo, como a geada, né? A gente conversava aqui antes de começar o programa. Por que estou citando isso? Porque é uma indústria a céu aberto, como a gente costuma dizer. Então tem coisas que fogem do controle, né, Riz? E você tem que ter resiliência para você se manter firme, né? Saber as decisões que precisam ser tomadas, a hora de tomar essa decisão e se manter firme no agro, né? Não desistir. Exatamente. Então, por isso que eu falo que a importância, se a mulher e o homem, o esposo e a esposa, tem que estar conectado ali dentro da propriedade, para um estar assessorando o outro no que precisa, né? Então, assim, antes eu percebia que a gente tinha muitas mulheres que às vezes ela morava na cidade, fazia aquele trabalho de ir no banco e tudo. E olha que eu peguei assim, olha que eu não sou tão velha não, gente. Mas eu peguei uma época que tinha poucas mulheres até que dirigia, assim, para ir para a propriedade tinha muito medo. Não, eu dirijo na cidade, para ir para a fazenda. Hoje não. Hoje a mulher, ela não é porque ela faz isso, porque é uma coisa bonita de se fazer, dela ter uma caminhonete, ter um carro que ela vai para fazenda. É o trabalho dela. Porque, assim, às vezes ela vem para a cidade resolver os problemas, porque o esposo não pode, ele está lá na fazenda focado na atividade. Então, ela vem porque ela precisa resolver ou comprar peça. Eu já vejo muitas mulheres que falam assim, a minha função dentro da propriedade é a parte contábil e a parte de assessorar meu marido no que vai comprar.
Então, assim, ela fica nessa corrida, vai para a fazenda, vem para a cidade. Então, é muito importante que o casal esteja conectado, e isso é dentro de qualquer negócio, né? Não vamos falar só no agro. É dentro de qualquer atividade que vai exercer, que está trabalhando o casal, é preciso que eles tenham essa conectividade e esse conhecimento do negócio que eles estão fazendo ali. Porque isso tudo vai focar no quê? No seu prolabore, na sua qualidade de vida. Então, você tem que saber fazer isso e fazer isso com muito conhecimento. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco eu volto com a Rízia Ribeiro aqui no programa. Se você ainda não participou, mande sua mensagem, 9919-9690 e pelo nosso Instagram, Bom Dia Produtor. Bom, faltando poucos minutos para a gente, infelizmente, encerrar o nosso programa de hoje, que está num bate-papo muito agradável aqui e muito informativo também com a produtora rural Rízia Ribeiro. Antes da gente encerrar, vamos para mais participações aqui. O Lauro, que está em Porteirão, bom dia, parabéns para a Rízia. Não conheço, mas é uma mulher de fibra, pelo que estou ouvindo. Tudo de bom. Oh, muito obrigada. A Luciana, que está em Jataí, bom dia, entrevista linda. Precisamos de mais e mais mulheres com a gente no agro. Bora, mulherada. Olha que legal isso aí. A Rafaela, que está em Montevidéu, bom dia, nós mulheres já dominamos o agro. O agro agora está com as mulheres. Brincadeira. Bom dia, Rízia e Léo. Programa incrível hoje. Que bom. Muita gente participando, gostando do nosso conteúdo. Infelizmente, o horário vai passando muito rápido, mas em breve a Rízia volta para conversar mais com a gente. Você falou algo muito interessante aqui no intervalo, Rízia, que é o homem que ainda não fez aquela parceria boa com a sua esposa ainda, para ela fazer parte do próprio negócio. O que ele está perdendo? Olha, eu acredito que uma excelente gestora, e mesmo que às vezes ela não tenha conhecimento, ela tem aquele sexto sentido aguçado, né? E eu falo que é muito importante que a presença da mulher junto com o esposo na propriedade rural, para que ela tenha conhecimento do negócio, do que está acontecendo ali, é muito importante. Eu falo isso e eu falo de experiência própria dentro da minha família. Então, assim, eu mais o meu esposo, a gente trabalhou toda a vida muito junto na tomada de decisões. Então, a gente já passou por altos e baixos dentro do setor, que a gente precisou tomar decisões entre quatro paredes, e decisões, assim, importantes. E foi, assim, fundamental a gente ter essa parceria, porque um apoia o outro. Então, assim, se você é um casal que trabalha dentro da propriedade, eu acho importante quando a mulher está dentro dessa gestão. Excelente. Deixa eu mandar mais abraço aqui para quem está acompanhando a gente. O Jorge Zaiden, um abraço para você. Meu amigo Marcelo Andrade, da Germinar. O pesquisador da Comigo Hamilton. O secretário de Agricultura, Paulo Martins. Meu amigo Zé Carlos Sintra, lá do Coderv. O Felipe, do Centro Agro. O Túlio Gonçalo. Muita gente nos prestigiando. Um abraço aí para todos. Muitos amigos aí. É verdade. Bom, Rízia, obrigado pela sua presença aqui com a gente nessa manhã. Foi gratificante conhecer um pouco da sua história, do seu envolvimento com o agro. E antes de encerrar, quais os próximos planos aí para o futuro? Olha, a gente está com alguns desafios aí, que a gente está com alguns colegas aí, que a gente está pensando em ir aí para disputa de gestão do Sindicato Rural, né? A gente já faz parte da instituição há muito tempo, né? Então a gente tem alguns amigos aí que, olha, vamos tentar a gente montar uma chapa e a gente ir para a gestão dentro do Sindicato Rural. E é uma coisa muito saudável, né? Quando a gente fala em eleição dentro do Sindicato Rural, a gente fala de uma representatividade. Então a gente tem muitos amigos, tanto da oposição quanto da situação, somos todos amigos. Eu falo, até eu brinco, a gente monta palanque, depois a gente desmonta, porque a gente tá tudo aqui, uns precisando dos outros, né? Mas o maior desafio que eu estou no momento é justamente isso, é a gente formalizar essa chapa e a gente concorrer aí a essa disputa pela gestão do Sindicato Rural aqui de Rio Verde. E ganhando ou não, a gente tá junto aí, todos pela mesma representatividade do setor. E as eleições são quando? Agosto. Em agosto? Em agosto, tá bem próximo. Bem próximo. Tá certo. Rízia, muito obrigado pela presença aqui. Boa sorte nas suas próximas empreitadas aí. O Bom Dia Produtor está sempre à disposição para receber você aqui mais vezes. Eu que agradeço e parabenizo vocês pelo excelente programa. Muito obrigado. Bom, e nós vamos finalizando por aqui então o nosso Bom Dia Produtor de hoje. Muito obrigado ao senhor e à senhora que nos acompanharam durante essa manhã. A gente volta amanhã, hein? Quinta-feira, feriado, mas nós estaremos aqui com mais uma edição do Bom Dia Produtor. A você eu desejo um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá.